Olá, amigos do canal Mensageiros do Além. Aqui quem vos fala, Beethoven Almeida, médium, com as mensagens dos pai Joaquim de Aruanda, Catarina de Aruanda e Vovó Conga. Agradecer a você que se filiou ao nosso canal. Nos ajude também na divulgação dessas mensagens dos mentores que com tanto amor e carinho tem a preocupação de nos ajudar, tá certo? Hoje vamos começar com a vovó Catarina de Aruanda. Ela deixou algumas mensagens, eu fiz uma triagem de 3 mensagens que ela tem, eu escolhi uma para compartilhar com vocês. Vamos ver o que é que a vovó Catarina de Aruanda tem a nos dizer nesse dia. Muitas vezes passamos anos vivendo contra nós mesmos sem perceber. Fazemos isso quando escolhemos o silêncio para não incomodar. Quando mantemos relações que já morreram ou quando buscamos uma aprovação que nunca vem. Viver contra si é uma tentativa de evitar a angústia de ser quem se é. É mais fácil se sentir uma vítima das circunstâncias do que admitir que somos nós que seguramos as rédeas. Mas a consciência das próprias escolhas é um caminho sem volta. Quando você percebe que cada sim e que cada não esculpe quem você é, a vida ganha um peso diferente. Viver a seu favor não tem a ver com o bem-estar imediato ou com escolhas fáceis. Pelo contrário, muitas vezes escolher a si mesmo é doloroso e exige abrir mão de seguranças antigas. No entanto, é o único jeito de habitar o próprio corpo com verdade. Fora disso, somos apenas sombras do que poderíamos ser, reagindo ao que o mundo nos impõe. A sua vida é a soma das suas decisões, inclusive daquelas que você está deixando de tomar agora. Então, essa primeira parte dela, ela fala, né, justamente de que? Das decisões que nós tomamos. Decisões decidem destino, DDD, né? Então, toda a escolha que a gente faz, a gente paga um preço. Então, a vovó Catarina hoje, ela nos alerta para que nós possamos ter esse entendimento de pensarmos naquilo que fazemos, pois existem consequências boas ou ruins pelas escolhas que fazemos, tá bom? Dando continuidade ainda à vovó Catarina, ela fala aqui: você já parou para ouvir o que suas células têm a dizer? Muitas vezes, buscamos a cura e o equilíbrio no mundo externo, esquecendo que somos um universo em constante vibração. Cada pensamento seu é uma instrução, cada emoção é um comando que percorre cada átomo do seu ser. Quando você fala com suas células com amor e gratidão, você altera a química do seu corpo e permite que a inteligência do observador atue na sua regeneração. O colapso da função de onda da saúde começa na sua mente. Seja gentil com o templo que você habita. Mentalize saúde, sinta o amor e solte qualquer resistência. O milagre já está acontecendo de dentro para fora. O despertar é uma coisa muito importante, né? Muitas vezes nós buscamos situações onde nós perdemos muitas coisas nesta vida. Uma delas é as palavras antigas, esquecendo-se da verdade fundamental. Me perdoe, bom dia, sim senhor, não senhor, né? Eram essas palavras que os pais, né, antigamente criavam a gente e falavam.
O fundamental é que reside tudo no centro de um círculo, ou seja, tudo que a gente faz é o vai e vem, né? A realidade não é um destino estático, mas uma argila maleável que responde à pressão de sua vontade. Se sua vida parece um ciclo repetitivo de sombras e estagnação, não culpe o destino ou as estrelas. O erro não está no cosmos, mas na frequência da sua própria emissão. A existência é um espelho implacável. Ela não reflete o que você deseja, ela reflete o que você é. 3 leis do operador da vontade. Templo físico, a matéria. Seu corpo é o cálice que sustenta a sua luz. Se o cálice está trincado pelo vício, pela preguiça ou pela desordem, a energia transborda e se perde no chão. A primeira magia é disciplina sobre o próprio sangue. O verbo silencioso, ou seja, a mente, seus pensamentos são as correntes que moldam o invisível, e o medo e a dúvida são parasitas que devoram a força da sua intenção antes mesmo dela sair da sua boca. Quem não governa o próprio pensamento torna-se escravo do pensamento alheio. A soberania da alma, o comando, reclamar, é um ato de submissão, é entregar o seu poder pessoal para as circunstâncias. O verdadeiro magista não implora por mudanças. Ele as decreta, ele entende o que em cima e o que tem embaixo são apenas 2 lados de uma mesma mão. O mago que habita em você não espera que as nuvens se abram. Ele caminha com tamanha autoridade que a própria tempestade é obrigada a abrir caminho. Você não é uma folha ao vento, você é o próprio vento que decide a direção da sua jornada. Retome o seu lugar ao trono da sua existência, onde a sua atenção repousa. A vida é obrigada a florescer. Então aqui nós encerramos a primeira mensagem, que foi da vovó Catalina de Aruanda, né, onde ela deixou a mensagem e o foco foi sobre as escolhas que fazemos. Agora estou com a mensagem do pai Joaquim de Aruanda, que ele fala o seguinte: bom dia, meus amados seres de luz. Um abençoado dia a cada um de vocês. Muita paz e luz desse preto velho que tanto passou por experiências nessa terra. Viver não é esperar o céu se explicar, nem exigir do tempo uma pressa que ele não dá. É seguir com o peito inteiro, mesmo tremendo, e aprender que o caminho continua acontecendo. A tempestade chega sem pedir licença. Desarruma a agenda, testa a paciência, mostra o que pesa, revela o que falta, tira o disfarce, derruba a fachada. Toda chuva toca a pele, toca o pensamento, faz barulho por fora e por dentro por um tempo. Nesse instante, a alma escolhe direção, ouvir a dureza, ouvir a oração. Dançar na chuva não é rir por obrigação, é sustentar a dignidade no meio da pressão. É aceitar a lágrima como a água que lava sem fazer a tristeza, a casa onde se mora. É andar devagar quando falta coragem, guardar a palavra que machuca por salvagem. É respirar fundo, voltar para o presente, ser fiel ao bem no detalhe, de forma consciente. Porque existe um abrigo que ninguém vê, feito de silêncio, de fé e de porquê. Um copo d'água, uma janela aberta, uma pausa sincera, uma esperança desperta. A tempestade não anula o céu, só visita o dia e recolhe o que é véu. Depois, em algum momento, sem aviso, o coração percebe que ainda é vivo.
Quando o sol retorna, mais manso, mais claro, fica a lembrança do que foi raro. A prova passou, o medo se foi, e a alma aprendeu a viver, mesmo depois de gratidão. Ele também fala aqui de uma mensagem que foi deixada para ele do Conselho Kármico, ou então chamado Senhores do Karma, né? Só para esclarecer, é um grupo de seres de luz da grande fraternidade branca que avalia a evolução espiritual da humanidade e ajuda a equilibrar o karma individual. Eles se reúnem trimestralmente, né? Geralmente é nos meses de março, junho, setembro, dezembro, para analisar as petições de auxílio, perdão, evolução, né? Principalmente nos umbrais, né? Eles fazem isso para poder resgatar pessoas. Pessoas que eu digo são aquelas almas, né? Sendo um momento ideal para ritual de transformação pessoal. Principais aspectos do conselho kármico, né? A função desse conselho é zelar pelo equilíbrio kármico da humanidade, auxiliando na libertação de culpas, cura emocional e abertura de caminhos. Composição, são seres de luz e mestres ascensionados, como os mentores, Pai Joaquim, Vovó Catarina, Vovó Conga, muitas vezes associada aos raios da fraternidade branca, responsável pela evolução espiritual também. Existem também reuniões, né? O Conselho concentra suas atividades no final desse período que eu falei, que é março, junho, setembro, dezembro, para fazer aquelas avaliações que eu falei, né? Ele diz aqui também, momentos propícios para entrega de cartas com expedido, tal, pessoas que pedem, né, nos terreiros a ajuda a esses mentores, né? Ritual de conexão, é comum escrever tal a carta, como eu estava falando, pedindo auxílio, perdão, uma série de coisas que as pessoas pedem para resgatar aquelas almas que estão nos umbrais, tá bom? E outra coisa para finalizar, né? Ele fala dos paralelos ancestrais, ele diz assim: os ensinamentos da espiritualidade humana, transmitidos pelas culturas, podem ser compreendidos como uma continuidade da sabedoria ancestral que atravessa culturas e épocas. Eles descrevem a luta interior entre a natureza espiritual e a mente animal, a função da alma como essência divina e o papel da personalidade como responsável pelas escolhas que determinam o destino humano. Essa visão encontra ressonância em mitos e tradições antigas. Só para explicar um pouquinho aqui, dar uma pausa, tá? Para você entender o que ele está querendo dizer. As entidades, elas se baseiam pelos costumes. Por exemplo, o preto velho, o índio, o caboclo, a criança, o malandro, né? Então, cada uma dessa cultura que tem nos lugares aqui, né? As entidades, elas incorporam, né, nesses personagens, como é cultura daquele local, e fica mais fácil, até mesmo até a aceitação das pessoas, né, para ajudar, para poder serem ajudadas, tá bom? Só para esclarecer isso aqui, enquanto eu continuo a mensagem do pai Joaquim de Aruanda. Então ele diz aqui, ó: expressam de forma simbólica os mesmos dilemas. O julgamento das almas, né? Na tradição, né? Morte, essas coisas que acontecem, a alma passa pelo julgamento por exemplo, quando se sai uma, vamos dizer assim, ela sai, morre, né? Ela vai para onde? Geralmente, ou ela vai para o umbral, dependendo da situação dela, ou ela vai para a luz, né? E quando ela vai para o umbral, ela vai passar, né, pelo o pai Cipriano das Almas, onde tem um livro que tem aquelas pessoas, o nome delas, né? Aquelas almas, e aí, se for pelo pai Cipriano, é umbral direto. Então a pessoa vai para o umbral e vai responder pelo aquilo que fez. Então, é só uma questão de você entender como funciona, né?
E daí você vai entender como funciona todo esse planejamento lá, tá bom? Então eu queria encerrar aqui do pai Joaquim de Aruana para passar para a avó Conga, Maria Conga, né? É a nossa última mensagem de hoje, que ela vai falar sobre a linha dos caboclos. Ela diz assim, ó: todos os caboclos, filho, são regidos por um mistério maior do que pertence ao trono do conhecimento. Ela vai falar justamente, como ela é da Umbanda, ela vai falar da regência do orixá Oxóssi, né? Cada caboclo ou cabocla vem da irradiação de um orixá, pois esses próprios são os filhos determinados de orixá e perante outros orixás foram iniciados para trabalharem em seus mistérios. Continuando então, falando sobre os filhos de orixá, né? Então, geralmente, essas entidades que eu expliquei antes, elas foram iniciadas aqui na Terra para ajudar, né, as pessoas aqui, tá certo? E outra coisa, né? Algumas pessoas são iniciadas, assim como eu também fui, né? Eu tive o privilégio de conhecer os mentores, o pai Joaquim de Aruanda, a vovó Catarina e a vovó Conga, para trabalhar, levando essa mensagem como eu estou levando para vocês, tá bom? Então, é importantíssimo esses mentores na nossa vida, tá? Dando continuidade à nossa mensagem, ele diz aqui, ó, no caso dela, ela diz assim: foram iniciados para trabalhar em seus mistérios. O caboclo pena branca de Oxóssi, Oxalá, caboclo pena dourada, Oxum, cabocla do mar, né? E de Iemanjá, caboclo sete montanhas, Oxalá, Xangô. Os caboclos são espíritos muito esclarecidos e caridosos, assim como os preto velhos tiveram encarnações como cientistas, sábios, magos, professores, etc. Alguns, em determinada encarnação, foram mesmo nativos, chamados de indígenas aqui no Brasil. Enfim, no decorrer de várias encarnações, elevaram-se e vêm para auxiliar aos irmãos enfermos da alma e do corpo. Muitos são escolhidos pela espiritualidade para serem os guias-chefe dos terreiros ou então de seus médiuns. Na linguagem comum, a palavra caboclo designa um homem nativo, às vezes mestiço de branco com indígena, mas na Umbanda o significado é outro. O espírito que se apresentam na Umbanda como caboclos assume a forma plasmada de índios em homenagem aos povos nativos do Brasil e de outras regiões do globo, que nutriam uma forte relação de amor e de respeito à natureza e muito contribuíram com seus conhecimentos e valores morais e culturais para a formação da nossa pátria, né? Nem todo caboclo foi necessariamente um indígena. Os regentes planetários idealizaram uma religião que atuasse no plano Terra, por meio desses espíritos de índole universalistas. O local escolhido foi o Brasil, país que estava destinado a receber povos de todas as origens e crenças, né? Então você está vendo aqui como foi esse desenvolvimento, né? A religião idealizada começou justamente a Umbanda, que mais tarde o Senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas trouxe ao plano material, manifestado por vários médiuns. Criaram-se as linhas de trabalho por especialidades de atualização, sendo que as primeiras homenageadas foram os povos nativos, ou seja, os caboclos e africanos, com os chamados preto velhos. Portanto, os espíritos que atuam na Umbanda como caboclos têm origens culturais e religiosas diversas, e nem todos foram indígenas, assim como nem todo preto velho foi um negro escravizado, o que lhes dá a patente de caboclo e seu grau de leis do Criador. São espíritos que habitam na quarta faixa vibratória positiva para cima e que trazem no íntimo um profundo senso de fraternidade e irmandade para com toda a criação divina. A presença dos caboclos nas gírias da Umbanda nos leva a refletir sobre a importância do meio natural que nos acolheu
e nos ajuda a compreender que somos parte da criação divina. Por isso mesmo, precisamos viver em harmonia com o todo. Nós somos um exemplo de forma de vida simples, natural, livre de preconceitos e artifícios, de arrogância e de vaidade. Nossa atuação junto é para libertar almas daqueles que evoluíram. Então eu queria encerrar, tá certo? Essa mensagem da vovó Catarina, ela, no caso, vovó Conga, a última mensagem. Tá vendo aí como foi importante esses espíritos evoluírem, né? Para nos ajudar aqui do outro lado, né? Aqui na Terra, essa Terra, esse planeta, né? Escola, né? Vamos dizer assim, para que pudéssemos ajudar nossos irmãos. Eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade de falar dos mentores, né? Desses 3 mentores, Pai Joaquim de Aruanda, Vovó Catarina e Vovó Conga. Agradecer a vocês e divulgue o canal. É humilde, simples, mas é de coração as mensagens. Um abraço a todos, desejando um ótimo dia.